Estamos iniciando a sessão solene em comemoração ao mês do meio ambiente. Lembramos a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal TV Câmara Santo André no YouTube. Estando à mesa o seu presidente, vereador Wagner Lima, que conduzirá esta solenidade, passamos agora à sua composição. Convidando à mesa, primeiramente, o senhor Fábio Picarelli, secretário do Meio Ambiente, representando neste ato o excelentíssimo senhor Paulo Serra, prefeito do município de Santo André. A senhora Silvia Muiramomi, representante do Inhandé Vaeté ABC, movimento indígena multiétnico do ABCDMRR e liderança do povo Guaianá Muiramomi. Convidamos também o senhor Mário Augusto Matiello Simões, presidente do Diretório Municipal de Santo André do Partido Verde e diretor de Cultura da Prefeitura Municipal de Santo André. E, por fim, a senhora Raquel Fernandes Varela, presidente do Diretório Municipal de Santo André da Rede Sustentabilidade e vice-presidente do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC. Encerrado o protocolo preliminar, teremos agora a abertura oficial desta sessão solene. Boa noite a todos, todas e todos. Quero cumprimentar o Mário, presidente da rede, agradecer do Partido Verde. Quero, agora sim, né, Raquel? Eu estou dando fora aqui, né? Cumprimentar a Raquel, cumprimentar a Silvia, né? E também o Fábio, estou tirando aqui o Fábio, o secretário, né, do Meio Ambiente. Para iniciar, quero aqui, estou fazendo uma fala, antes de passar aqui. Primeiro, cumprimentar a todos e todas e dizer que é um prazer participar nessa noite aqui, né, dessa sessão, e dizer o quanto é difícil, né, e foi difícil nesses últimos 4 anos, né, do governo que estava aí. O quanto sofreu as lideranças que defendem o meio ambiente, foram mais de 70 líderes que foram assassinados, e mais de 400 indígenas que foram mortos só no governo Bolsonaro. Então, é importante, né, ter esse registro para saber que, além de toda a destruição que eles fizeram, ainda, né, nós perdemos muitas vidas e muitos companheiros e companheiras que lutavam, né, e lutam, né, no dia a dia, né, em defesa do meio ambiente. Então, como que hoje nós temos um governo que nós temos esperança de dialogar e que já está mostrando, né, o quanto que está investindo para que a gente possa melhorar as condições aqui no nosso país. Queria ler um pouco aqui o que nós preparamos aqui. Com a retomada da pauta ambiental, o Brasil desponta novamente como um protagonista internacional na defesa do meio ambiente e dos povos originários. O governo brasileiro se comprometeu pelo desmatamento zero até 2030. Será preciso muito trabalho e empenho para desfazer o desmonte ambiental deixado pelo governo anterior, que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha um plano sistemático, calculado e diariamente executado de sabotagem institucional, de destruição de todas as estruturas de meio ambiente no Estado brasileiro. Reverter esse processo não é uma tarefa fácil e nem será implantada na rapidez que gostaríamos. Medidas efetivas estão em pleno andamento, com a retomada da capacidade de operação do IBAMA, a volta da cobrança de multas ambientais e a operação contra o garimpo ilegal,
na terra indígena Yanomami. A volta do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal está sendo uma medida fundamental para a proteção de todo o bioma amazônico. Outra questão não menos importante, foi a revalorização do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A instância é a mais importante para a interlocução entre governo federal e sociedade civil, mas havia sido esvaziada por Bolsonaro. No dia 30 de maio, houve a aprovação do marco temporal na Câmara. A proposta limita a demarcação de terras indígenas, determinando que somente poderão ser demarcadas as terras ocupadas por povos indígenas a partir de 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Por todos esses motivos, faz-se necessário a imperativa participação popular em todos os fóruns estabelecidos e impedir os retrocessos e possibilitando os avanços da pauta ambiental em defesa da vida e da natureza. O que ocorreu com a terra recairá sobre os filhos da terra. O presidente já vetou, né, que eles tinham aprovado, e a gente espera, né, que o nosso governo, com a ministra, e a gente junto, que depende de cada um de nós também, né, porque sabe que não é fácil, né, é uma luta grande, mas a gente dando sustentação, com certeza a gente vai conseguir avançar nesse tema. Então, obrigado, é a minha contribuição. Às 19h34, a gente inicia aí. Esqueci de falar o horário, é a segunda vez que eu estou fazendo a sessão aqui, mas a gente vai aprendendo. Fala, Rafael. Neste momento, teremos a execução protocolar do hino nacional. Para tanto, pedimos para que o público presente se mantenha em posição de respeito. 9h34.
trabalhadores, ó pátria amada, como é tradição e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, do lado ostentas estrelado, dedinho verde ouro desta flauta, mas no futuro e glória no passado. A certa justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Esta casa também agradece a presença da doutora Joyce de Silo Rios, membro da Comissão Ambiental e de Sustentabilidade, representando neste ato o doutor Leonardo Dominichelli Pereira, presidente da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e também do senhor Antônio Padre, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e ex-vereador desta casa. Ouviremos agora o pronunciamento da presidente da Rede Sustentabilidade de Santo André e vice-presidente do Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC. Convido a senhora Raquel Fernandes Varela a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. A tribuna. Vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, na pessoa do vereador Wagner Lima, e agradecer o convite, vereador. Muito obrigada. Eu escrevi bastante, eu espero não me estender, eu vou tentar ser breve. E aí eu já peço desculpas ao pessoal do meio ambiente, porque eu vou dizer coisas aqui que vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês são os especialistas, mas a gente tem pessoas em Santo André assistindo a sessão da Câmara, e eu acho importante a gente dizer algumas coisas sobre o meio ambiente, depois eu vou dizer algumas coisas sobre o meio ambiente em Santo André, e findar falando com os servidores, né? Todos nós sabemos que o meio ambiente é a mais urgente das pautas. Nós não estamos mais na iminência de viver um caos ambiental, nós estamos vivendo um caos ambiental. A temperatura média na Europa, o ano passado, ficou aproximadamente 1 grau acima do que nos últimos 20 anos. Né? Com base nas informações dos bancos de dados de eventos na Europa, mais de 16 mil pessoas morreram por conta das mudanças climáticas e mais de 150 mil pessoas foram atingidas. Os eventos são, como todos nós sabemos, incêndios florestais, enchentes, inundações, entre outros. Obviamente que nos países em desenvolvimento como nós, as consequências estão sendo e serão muito mais severas. É nosso dever e missão das nossas gerações sair dessa insolvência ecológica que nós nos colocamos nos últimos 100 anos. E aí eu queria... Por que os ambientalistas têm como prioridade a mudança climática? E aí eu quero dizer claramente para quem está nos assistindo, por que não é, por exemplo, a limpeza dos oceanos, que nós sabemos também que é um problema enorme? É porque as consequências da mudança climática serão severas e desumanas, tá? A primeira delas, que eu quero dizer para todo mundo, são as safras. Nós estamos já em todo o globo vivendo quebras de safras. O ano passado, o Brasil perdeu 72 bilhões de reais só com a quebra de safra da soja por conta da falta de chuvas. E foram menos 41 milhões de toneladas de grãos. E aí deixar claro para quem está nos assistindo, a consequência imediata disso é o preço da alimentação. O preço da alimentação não volta. Infelizmente, vai explodir. E
obviamente, os mais pobres serão afetados. Assim como as consequências das mudanças climáticas são as que eu disse já que aconteceram na Europa, eventos extremos. A gente tem que combater a desinformação. As pessoas, muitas vezes, dizem coisas assim: nossa, está muito frio. Será que o planeta realmente está esquentando? As pessoas precisam entender que os eventos ficarão extremos. O frio ficará extremo e o calor ficará extremo. Só que a média de calor ficará superior à média de frio. Então, sim, o planeta está esquentando, mas todos nós vamos começar a sentir invernos mais rigorosos. Aí, outra fake news que a gente tem que combater, né? Com a defesa do meio ambiente, a gente perde empregos. Primeiro, a gente tem que ressaltar e deixar muito claro que inúmeros empregos serão perdidos e inúmeros empregos não vão mais existir, né? Algumas cadeias produtivas não são mais aceitas no planeta. E aí, não adianta brigar com a Raquel, brigar com o MDV, quando a gente diz isso. Infelizmente, vai acontecer. Não tem como. A cadeia da produção do plástico, ela não pode mais continuar existindo como ela existe hoje, né? E aí eu quero dar exemplos para vocês. Carros a combustível fóssil estão proibidos na Europa a partir de 2035. Incineradores estão proibidos na Europa a partir de 2040. E um que me chamou muita atenção hoje, a Natura lançou um projeto para eliminar a utilização de plástico nas embalagens. E aí, gente, é essa reflexão que eu quero que todos tenham, vereador. A Natura é cliente de uma empresa de embalagens de plástico, que é cliente de algumas empresas aqui próximas a nós, em Capuava. E aí vão chegar na porta da fábrica e dizer: as vendas caíram 20%, e nós temos que cortar 20% dos empregos. Então, não é porque os ambientalistas querem, é porque os ambientalistas estão alertando. Não tem o que fazer. Então, é melhor a gente se preparar. Bom, e Santo André? Santo André já foi vanguarda em gestão ambiental, continua sendo, graças aos servidores e muita coisa, mas ainda ocupa a vergonhosa posição 296 no ranking de cidades sustentáveis. Nós precisamos melhorar isso, né? A gente precisa parar de gastar tempo, dinheiro, energia, discutindo ou implementando obtusidades, né? Derrubar a Mata Atlântica, canalizar ao invés de revitalizar, incinerar, fomentar indústrias poluidoras. Essas coisas não mais conversam com 2023 e Santo André precisa se atualizar. Nós precisamos de uma LUOPS e de um código de obras alinhados a 2023, gente. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. Não é uma missão fácil em nenhum lugar do planeta, mas nós vamos ter que enfrentar o setor imobiliário. Não vai ser uma discussão fácil, mas nós não podemos mais permitir edificações com 100% de impermeabilização, sem energia renovável, sem acúmulo de água e etc., né? Nós precisamos urgente de um plano de geração, emprego e renda para Santo André, empregos verdes. As pessoas querem saber, e muitos de nós já temos essas respostas. O que eu estudo? O que meu filho estuda? Estuda energia renováveis, estuda tecnologia, estuda biologia. A gente já sabe o que tem que ser feito e a gente precisa começar nessa mudança. E aí, sobre Santo André, eu concluo dizendo que é inaceitável que nós não tenhamos uma rota de turismo sustentável. Serviço é a atividade que mais cresce no mundo e turismo, dentro de serviço, é a atividade que mais cresce no mundo, principalmente o turismo sustentável, né? Uma rota com o Pedroso, com o Recreio, com aquela náutica que está lá abandonada, né? E a pérola negra de Santo André, que é a vila de Paranapiacaba. Se nós fôssemos sérios, todo comerciante de Paranapiacaba era rico. Nós temos uma joia, nós temos um patrimônio centenário, histórico, maravilhoso, e a gente não consegue gerir e dar a devida atenção a ele, de maneira que nos gerem euros. Enfim, e como nós vamos cumprir essa missão? Sem dúvida nenhuma,
não sem os nossos valorosos servidores públicos. Particularmente os servidores que atuam no meio ambiente. A prestação do serviço público é das mais importantes atividades de uma sociedade, de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis diretos pelos diversos serviços colocados diariamente à disposição da população. A Organização do Comércio da ONU revelou que a média dos países desenvolvidos da força de trabalho de servidores públicos é de 22%. No Brasil, é de 12,5%. Países ainda mais neoliberais, como nos Estados Unidos, é de 15%. O servidor público é sobrecarregado no Brasil. Ele precisa conciliar múltiplas tarefas, enfrenta limitações severas de orçamento, alta burocracia e, o mais triste, falta de reconhecimento. Aqui em Santo André, eles ainda aguentam alguns outros desaforos, né, com mudanças de gestões comissionadas frequentes, muitos vindos de povos longínquos, né, e alguns, eu diria até que vindos de outro planeta. E aí, o que acontece? Planos e projetos dos servidores se fragmentam e ficam sem continuidade, o que afeta muitas vezes o trabalho deles, e eles ficam frustrados e muitas vezes são responsabilizados injustamente por isso, né? E como nós podemos ajudar? É sobre isso que eu quero muito falar com vocês, servidores. Primeiro, como hoje, valorizando o servidor público, sempre e incondicionalmente. Eu sou uma defensora incondicional do Estado. Países fortes têm Estado forte. E a base do Estado não são os parlamentares eleitos, nem o prefeito. Entra vereador, entra prefeito, sai prefeito. A base do Estado são os servidores públicos de carreira. Né? Se alguém em Santo André, se o seu filho foi para a creche, foi para a UPA, foi atendido numa UPA hoje, foi para a escola, se o seu lixo foi recolhido, é porque tem um servidor público em Santo André que, apesar de todas as dificuldades, levantou da cama e fez o seu melhor. E nós podemos também, vereador, principalmente o senhor aqui nessa casa, ajudar o servidor público do meio ambiente, particularmente, lutando pelo orçamento. Nós vimos, o ano passado, um movimento muito forte da cultura pelo orçamento, e eu estarei aqui, esse ano, lutando pelo orçamento da Secretaria do Meio Ambiente e do SEMASA, que, na minha visão, são pífios. Eu acho que a gente vai conseguir algumas negociações. E aí, eu quero finalizar, realmente, dizendo algumas coisas para os servidores. Primeiro, que eu reconheço que eu sou dona de uma personalidade forte, incisiva e até um pouco briguenta, e que, eventualmente, eu posso ter me excedido em algumas discussões com vocês. E eu quero pedir desculpas do fundo do coração se alguma vez eu ofendi ou chateei algum de vocês, porque não é o meu objetivo, jamais. Eu demorei um pouco para interiorizar que, por pior que sejam algumas coisas que eu considero na gestão em relação ao meio ambiente, que receber ordens também é o papel de vocês. Porque, afinal de contas, essa gestão foi democraticamente eleita. E quando a gente defende a democracia só quando nos interessa, isso não é real defesa da democracia. E eu demorei um pouco para interiorizar isso, mas hoje eu tenho convicção de que, quando vocês estão cumprindo ordens, vocês estão materializando o desejo do eleitor. E aí eu quero dizer para vocês que, eventualmente, se vocês discordarem dessas ordens, vocês sempre têm o meu WhatsApp para ajudá-los a resolver qualquer desinteligência que possa vir a acontecer. Pode ligar também, se não quiser deixar registrado. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho muito orgulho de vocês. Muitas vezes, no dia a dia, nos conselhos, nas lutas, nas brigas, nas discussões, a gente esquece de dizer isso. O SEMASA e o meio ambiente de Santo André ainda é muito superior ao que a gente vê nas outras cidades aqui ao lado, no estado de São Paulo e do Brasil.
muito superior mesmo. E eu tenho muito, muito orgulho de vocês. Não é, se nós temos toda essa estrutura do meio ambiente, a legislação, o Comugesan e todos esses anos de trabalho de meio ambiente em Santo André, na zona de conservação, não é por causa de nenhum político que passou por aí, nem por mim, nem nada. É graças a vocês que estão há décadas lutando pelo meio ambiente de Santo André. Eu só tenho a dizer gratidão a vocês, servidores do meio ambiente. Obrigada. E ouviremos agora o pronunciamento do presidente do Partido Verde de Santo André e também diretor de Cultura da Prefeitura Municipal em nossa cidade. Convido o senhor Mário Augusto Matiello Simões a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Boa noite a todas, todes. Vou falar bem rápido, acho que Raquel representa muito no que ela diz aqui sobre a questão dos impactos terríveis que as mudanças climáticas vêm trazer para a nossa população, para o mundo. Nesse mês, o tema do mês do meio ambiente é a questão do plástico. É uma coisa importante a forma que a gente descarta, como esse plástico está presente nos mares, no ar que a gente respira, e como é esse descarte. Santo André hoje tem uma política bastante positiva no sentido da reciclagem das garrafas PETs, com o projeto Moeda PET, com o projeto Moeda Verde. Nós temos estações de coleta seletiva em todos os cantos da cidade. Então, aqui nós temos algumas políticas, sim, bastante importantes. Estamos em busca da realização do nosso inventário de gases de efeito estufa, que é de fundamental importância para a gente poder ter um diagnóstico e, assim, desenhar as políticas necessárias junto à iniciativa privada para a mitigação dessas poluições no ar. Temos aqui o nosso polo petroquímico, temos ainda uma frota baseada no diesel, muitas coisas nesse sentido que precisam ser alteradas a médio e longo prazo, mas não tanto longo prazo assim. Nós não temos mais tanto tempo assim. Os impactos em sistemas únicos, como os corais, os polos árticos, os seus povos indígenas de lá, as inundações que podem ocorrer em nossas orlas, nossas orlas, está certo, né? E tudo isso cria um termo que tem sido bastante falado hoje, que é o racismo ambiental. Que essas pessoas que serão mais excluídas, normalmente serão as pessoas pobres, pretas e marginalizadas, como sempre nesse país. E precisa ser mudado. O meio ambiente tem toda uma relação econômica e social por trás. Não é apenas a gente falar, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está pensando apenas nos 62, quase, % aí de áreas verdes que a gente tem no município. Eu estou falando também do rio Tamanduateí, que corre poluído, do ar que a gente respira ali na região de Capuava. Tudo isso precisa ser trabalhado em políticas públicas, em uma nova forma de planejamento urbano, conectada às inovações dos novos tempos. Hoje estamos fazendo uma importante revisão do plano diretor, do marco regulatório, e estamos prevendo que todas as políticas precisam estar garantidas lá. Desde novas leis, como a de pagamento de serviços ambientais, como o zoneamento de zonas que precisam ser protegidas, sim, nas nossas áreas de manancial, que ali não tem novas indústrias, não tem novos empreendimentos possíveis. O que mais que eu gostaria de falar? Uma relação sobre a questão das demarcações das terras indígenas. Eu acho muito engraçado esse termo, demarcação de terra indígena. Sabe o que precisaria ser demarcado? A demarcação das terras rurais, até onde as pessoas podem produzir, porque o resto é tudo indígena.
E lá em 1500, essa terra era deles. E a gente tem que devolver essa terra para eles, porque eles não são donos de nada, eles são parte da natureza. Eles são a própria natureza. Eles são as pessoas que protegem os nossos biomas, que vivem em harmonia, sem nenhum tipo de exploração agressiva, que tira depois o resultado de qualidade de vida das nossas vidas, que vivem aqui na área urbana. Por fim, não quero me alongar muito, quero apenas lembrar também que Santo André é uma cidade que vem buscando implementar políticas importantes nesse sentido, tanto administrativamente, como o alinhamento dos ODS, na formulação do nosso plano plurianual, no nosso plano de metas. Hoje estamos aí construindo as primeiras e as maiores usinas fotovoltaicas no Brasil para reduzir o impacto dos gastos públicos, trazendo a energia solar como uma alternativa importante para reduzir os nossos custos e também jogar essa energia na nossa rede. Os nossos parques municipais, acabamos de inaugurar o nosso parque do Guaraciaba, lindíssimo, são muito queridos pela cidade, são bem cuidados. Precisamos também valorizar esses espaços de encontro verde que temos na cidade. Acho que cada vez mais buscar implementar. Espero que o nosso inventário de efeito de gases estufa saia, os nossos diagnósticos todos que a gente tinha previsto no Plano Santo André há 500 anos. E também, hoje, o mais importante mesmo é falar, bem como a Raquel falou, desses guerreiros, esses lutadores, que passa um ou outro governo, mas estão sempre ali na ponta, olhando para nossas áreas de mananciais, para a nossa educação ambiental, levando esses valores tão importantes para as nossas crianças, para os nossos idosos, para as pessoas poderem aprender a reciclar mais com as suas campanhas. Então, promovendo projetos das coletas seletivas. Eu vou olhando aqui, eu vou lembrando de projetos que cada um já implementou e toca com tanto amor e carinho dentro das dificuldades, da falta orçamentária. A falta orçamentária é uma crise que não é dessa cidade, né? A gente tem um cobertor financeiro, mas agora a gente também tem uma equipe tão potente e criativa quanto vocês, que tiram leite de pedra. E, por isso, eu me despeço de vocês. E eu gostaria de falar só mais uma coisinha rápida, é que hoje é uma parcela dessas pessoas que trabalham com o meio ambiente, muito importantes, que estão aqui. Vocês representam um corpo muito maior que está por trás. Eu estou vendo aqui o Eric Lamarca, estou vendo aqui a Priscila Oliveira também, que sempre trabalham bastante com as questões do meio ambiente. Então, meu muito obrigado pela luta, pela história, e que continue firme e forte, que vocês podem contar comigo, com o Partido Verde e com todas as pessoas que estão aqui hoje prestigiando esse evento, para que essa causa cada vez mais esteja presente em nossas políticas públicas. Meu muito obrigado. Neste momento, abriremos espaço na solenidade para entrega de algumas homenagens a servidores públicos que trabalham na pauta ambiental. O vereador Wagner Lima, a quem convidamos a se dirigir ao centro do plenário, entregará certificados aos homenageados dessa noite com os seguintes dizeres. A Câmara Municipal de Santo André, expressando o pensamento do povo andreense, confere certificado de participação na sessão solene em celebração ao mês do meio ambiente e agradece pelos relevantes serviços prestados à municipalidade no primado trabalho voltado às pautas ambientais e ao meio ambiente. Wagner Lima, vereador. A primeira homenagem desta noite será realizada para a senhora Edilene Vieira Faza. Bacharel em Ciência e Tecnologia, engenheira ambiental e urbana e mestre em Planejamento e Gestão do Território, Edilene é agente ambiental da Prefeitura de Santo André e atualmente ocupa o cargo de gerente da Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará, Parque Escola. Em 13 anos de serviço público, atuou em diversas áreas, tais como educação e fiscalização ambiental e bem-estar animal. Convidamos, portanto, a senhora Edilene Vieira Faza ao centro do plenário para receber sua homenagem.
A segunda homenagem desta noite será realizada para o senhor Ednilson Ferreira dos Santos, o Ed. Graduado em Gestão e Planejamento Ambiental, Ed foi representante dos assentamentos informais no Conselho da Juventude da ONU Habitat. Atualmente, é superintendente adjunto do SEMASA e diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, além de representante do município no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Convidamos, portanto, o senhor Ednilson Ferreira dos Santos ao centro do plenário. A próxima homenagem dessa noite será realizada para a senhora Elaine Cristina da Silva Colim. Servidora pública há 24 anos por meio da educação ambiental e na gestão de unidades de conservação, Elaine atualmente é gerente de educação e mobilização ambiental do SEMASA. Também já atuou como gerente de recursos naturais em Paranapiacaba e contribuiu para a implantação da Escola de Formação Ambiental Billings no Parque Andreense. Convidamos, portanto, a senhora Elaine Cristina da Silva Colim ao centro do plenário. A próxima homenagem desta noite será para a senhora Eliane Alves de Souza. Formada em Gestão Pública e cursando Direito, é servidora há 33 anos, sendo 9 deles na área ambiental. Atualmente, Eliane é gerente de parques urbanos em Santo André, estando sempre à frente das atividades desenvolvidas nos parques municipais. Convidamos, portanto, a senhora Eliane Alves de Souza ao centro do plenário. A próxima homenagem desta noite será realizada para a senhora Eriane Justus Luiz Savoia. Eriane entrou na Prefeitura de Santo André no ano de 2000, no cargo de bióloga. Durante 12 anos foi gerente de Educação e Mobilização Ambiental e atualmente é diretora do Departamento de Gestão Ambiental do SEMASA, coordenando as equipes de licenciamento, fiscalização e educação ambiental. Convidamos, portanto, a senhora Eriane Justo Luiz Savoia ao centro do plenário. A próxima homenagem desta noite será realizada para a senhora Fernanda Longini Ferreira.
Bacharel em Química e pós-graduada em Gestão Ambiental, mestre em Administração com ênfase em sustentabilidade das organizações, Fernanda ingressou no Semasa no ano de 1998, no Departamento de Gestão Ambiental. Já atuou como gerente de projetos na Vila de Paranapiacaba e como diretora da Gestão Ambiental na Prefeitura de Diadema. Atualmente, ela é gerente de Planejamento e Licenciamento Ambiental do Semasa. Convidamos, portanto, a senhora Fernanda Longini Ferreira ao centro do plenário. E a próxima homenagem dessa noite será realizada para o senhor Ingo Grandsal. Bacharel e licenciado em Biologia, Ingo é agente ambiental desde o ano de 1998. Ao lado de outro colega, foi o primeiro servidor a atuar na fiscalização das regiões de mananciais. Trabalhou na região de Parque Andreense e Paranapiacaba e há aproximadamente 10 anos está na equipe gestora do Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba. Convidamos, portanto, o senhor Ingo Grandsal ao centro do plenário para receber sua homenagem. A próxima homenagem dessa noite será realizada para o senhor Leandro Wada Simone. Graduado em Ciências Biológicas e mestre em Planejamento e Gestão do Território, é agente ambiental concursado pelo Semasa desde o ano 2000. Atuou na região de Paranapiacaba e Parque Andreense com trabalhos de educação ambiental e também gestão do patrimônio histórico e cultural. Atualmente, Leandro é gerente de unidades da conservação na Secretaria de Meio Ambiente. Convidamos, portanto, o senhor Leandro Wada Simone ao centro do plenário para receber sua homenagem. O próximo homenageado dessa noite, infelizmente, não pôde estar presente, mas seu currículo será lido da mesma forma. A próxima homenagem será realizada para o senhor Newton José Barros Gonçalves. Newton. Newton é bacharel e licenciado em Geografia, especialista em sensoriamento remoto e é servidor municipal desde 1992 no cargo de geógrafo, atuando em questões ambientais nas áreas de proteção e recuperação dos mananciais, tendo vasta experiência tanto na Prefeitura quanto no Semasa. Entre os anos de 98 e 2019, foi gerente da área ambiental, onde participou da elaboração e da implantação das principais leis que regem o município. Impossibilitado de estar presente nessa noite, convidamos ao centro do plenário para receber essa homenagem em seu nome, a senhora Elaine Cristina da Silva Colim. E a próxima homenagem dessa noite será realizada para a senhora Priscila Martins Mendes Ciaralo.
Servidor em Santo André desde 2008, atua como gerente de educação e mobilização ambiental no SEMASA, onde atende os mais diversos perfis e faixas etárias em escolas e comunidades. Em seu trabalho, busca sempre a formação dos futuros cidadãos através do debate e da reflexão das questões ambientais e sociais em nossa cidade. Convidamos, portanto, a senhora Priscila Martins Mendes Ciaralo ao centro do plenário. Apenas corrigindo a informação, a senhora Priscila trabalha na gerência e não como gerente. Por fim, uma última homenagem desta noite também será realizada para alguém que não esteve presente, o senhor Sidney de Oliveira Ramos, arquiteto na Secretaria de Meio Ambiente, e para receber esta homenagem em seu nome, convidamos o senhor Ednilson Ferreira dos Santos. Encerrando este momento de homenagem, gostaríamos de convidar, representando todos os homenageados dessa noite, o senhor Ednilson Ferreira dos Santos para fazer um breve agradecimento na tribuna da Câmara. Boa noite. Será breve mesmo, porque eu fiquei sabendo que eu falaria hoje, agora aqui. Então, a minha fala não vai ser muito organizada, então peço já desculpa por isso. Mas queria agradecer ao vereador Wagner Lima, agradecer a toda a mesa, a Raquel, Mário, a Fábio Picarelli, agradecer a todos os presentes, agradecer a todos os homenageados. Aqui eu estendo, né, essa homenagem a todos os demais servidores que trabalham diretamente na questão ambiental na cidade. A cidade de Santo André aqui é referência para a questão, para a temática ambiental, já há muito tempo. Esse ano, a Lei 7733, que é a nossa política mãe, né, na área ambiental, política de gestão e saneamento ambiental na cidade de Santo André, completa 25 anos. Então, é um esforço coletivo de vários servidores que já passaram, né, pela administração pública, servidores que estão na ativa, servidores... E não só servidores, né, ligados diretamente, mas servidores também estão em outras áreas. Né? Eu vi aqui a Priscila, né, quando a gente fala de riscos ambientais, quando a gente fala de outras áreas, na educação. Ou seja, a questão ambiental, ela perpassa, porque ela tem esse poder de perpassar todas as temáticas, né, que a gente vai explorar, né, no dia a dia. Então, eu queria estender isso a todos os demais servidores, mas também não só. Estender isso também a todos aqueles que contribuem para que a gente possa ter na cidade de Santo André essa referência. Se a gente tem uma lei que completa 25 anos, que é referência, a gente também teve, pelo lado da sociedade civil, pelo lado dos movimentos organizados, aqueles também que nortearam, né, que foram ali pressionar para que isso pudesse avançar. Então, isso é fruto também de todo um coletivo que pensou, isso é fruto também de várias... gestões públicas que passaram, gestores públicos que tiveram esse olhar para a questão ambiental na cidade. Então, é um avanço, e quando a gente compara Santo André a outros municípios, a gente entende que esse avanço também ele é propício e ele é permeado por engajamento de todos esses atores, né, que ultrapassa as barreiras do poder público, ela vai além disso, né? Ela tem várias contribuições. Então, eu queria trazer isso, e essa questão quando a gente fala dos servidores engajados, e olhando aqui para todos os nossos parceiros aqui, né, os nossos amigos de trabalho, colegas de trabalho, eu sempre digo que os nossos servidores, você olha para um servidor, mas ele representa 10. Ele não é só apenas um, né, porque ele tem que se desdobrar, porque ele faz isso, esse engajamento está relacionado com o amor, com o apego e com a proatividade
e com o que ele acredita mesmo. Nós estamos construindo, dentro das nossas ações, seja lá no território, seja lá na gerência, em campo, né, seja através da atividade de fiscalização, seja através das atividades de educação ambiental, seja através das discussões dos vários planos, pensar a cidade através dos estudos de impacto ambiental, dos estudos de impacto de vizinhança, todos os planos que são necessários para você construir uma cidade mais justa, você tem um servidor ali engajado e acreditando naquele papel, interferindo no processo. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem um grupo, de fato, de servidores muito qualificado em Santo André, e que aqui é só apenas uma parte dos demais. E os demais que estão em várias áreas, né? Quando a gente fala da questão ambiental, a gente fala também sobre a nossa identidade, né? Eu sei que eu sou o único indígena, pelo menos que declara indígena, dentre os diretores do SEMASA. E você se entender como indígena é você se entender a sua história. E a história, ela conta muito sobre o nosso papel e sobre a nossa atuação na cidade, né? Então, discutir a questão ambiental também é discutir a história, essa história que está se construindo, e essa história, muitas vezes, de injustiça social, injustiça climática que a gente está vivenciando. Eu trabalhei em habitação, e quando a gente discute habitação, nós estamos discutindo a questão ambiental. Nós estamos discutindo o saneamento, nós discutimos a água, nós estamos discutindo a questão do esgoto, nós estamos discutindo a questão das áreas verdes, das áreas de lazer, nós estamos discutindo os espaços culturais. Tudo isso é questão ambiental, tudo interfere no nosso meio. Então, eu queria, para finalizar, porque meu tempo é curto, e eu não organizei bem a fala, mas dizer que eu me orgulho muito, e eu orgulho mais ainda de estar representando esses servidores, porque eu sei que eu sou só uma pontinha, né, e estendo isso a todos os demais servidores diretamente ligados, mas também aqueles ligados às outras áreas que eu tenho, nas quais eu tenho aprendido muito, muito. Muito obrigado. E ouviremos agora o pronunciamento da representante do movimento indígena multiétnico do ABCDMRR e liderança do povo Guaianá Muiramomi. Convido a senhora Silvia Muiramomi, é isso mesmo? É difícil, é um trava-língua, a ocupar a tribuna e fazer o uso da palavra. Aqui a gente vai até aprender a falar indígena. Auê, Andecoeri, Tchê, Silvia, Guaianá Muiramomi, e Andevaeté, São Paulo, Piguá. Tcheramói, Morubixabu Sul, Tibiriçá, Morubixabu Sul, Piquerobi, Jaguatareté, Tecoá, Caguaçu, Campos de Piratiningá, Abiaialapã. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Silvia Guaianá Muiramomi, eu sou originária de São Paulo. Meus avós, Tibiriçá, grande chefe Tibiriçá e grande chefe Piquerobi, do qual eu sou a 15ª neta, eles andavam por todo o território de Caguaçu. Caguaçu, ABCDMR. E eu queria agradecer muito ao vereador Wagner Lima, ao Mário Martiello, a Raquel e ao presidente, representando o secretário do Meio Ambiente, representando o prefeito, e queria agradecer muito aos servidores do SEMASA. A criança indígena, ela aprende a colocar o coração no ritmo da terra. Recentemente, escutamos uma manchete no jornal dizendo que 4 crianças indígenas tinham sobrevivido durante 40 dias na floresta, após a queda do avião, na Colômbia. E o mundo está espantado com a sobrevivência de 4 crianças indígenas, no qual tinha um bebê de 11 meses
sozinho na floresta, sozinhos. O mundo não entendeu. A floresta não é um ambiente a ser moldado, ele não nos desafia. A floresta é a natureza e ela faz parte da gente. Então, a grande pergunta é, como nós estamos tão desconectados da natureza e do meio ambiente, a ponto de olhar para a mata, olhar para a floresta e se sentir desafiado. Então eu vou usar a fala da Raquel sobre as fake news. Quando Manuel da Nóbrega chegou aqui com Antônio de Anchieta, José Anchieta, João Ramalho, secretário, estava na Serra de Paranapiacaba, de onde se vê o mar. E de lá ele viu a caravela chegar. Imediatamente, meu avô ancestral, Tibiriçá, veio junto com João Ramalho receber. E nós, indígenas, Guaianá e Muiramome, que eram os povos que habitavam a bacia do rio Tietê, dos campos de Piratiningá, ensinamos aqueles estrangeiros que chegaram a navegar pelos rios, a andar pelas matas, a se alimentar e a se curar das nossas ervas, Mata Atlântica. E os primeiros relatos é que a mata era exuberante e que a mata era colorida e diversa. A minha avó, Emília Correia, 13ª neta de Tibiriçá e Piquerobi, contava que a ferrovia, a primeira de São Paulo, a São Paulo Highway, dividiu as terras das gentes dela em 2. Eu demorei 5 anos para entender que Guapituba e Caaguaçu eram as nossas terras indígenas. E essa foi a chave de memória ancestral que minha avó deixou para eu retomar esse pertencimento étnico. Nós não escolhemos viver nas cidades. As cidades foram colocadas sobre os nossos territórios. E é preciso falar que a mata, que hoje está em Paranapiacaba, ela faz parte da nossa saúde no dia a dia. É ela quem nos traz o oxigênio e o equilíbrio para a gente viver de maneira confortável na cidade. Eu preciso contar que primos meus, uma tia-avó, recolhia em 1940 lixo deixado pelo contexto urbano e caminhava até Guaraciaba, onde ela morava numa tapera, que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, e disso ela fazia a sobrevivência dela. Eu preciso contar que, numa reunião com parentes Guarani-Mbuá, nas aldeias do Pós-Balsa, foi oferecido para eles equipamentos sanitários para resolver o problema do saneamento básico na aldeia, ao qual as lideranças responderam: nós usamos banheiros secos. E aí é importante falar que o equipamento sanitário que a gente troca eventualmente porque é moderno, ele é feito de argila. E a argila branca é retirada do leito dos rios e não se repõe. Então, é preciso dizer que cada escolha nossa, ela interfere imediatamente no meio ambiente. Então, a fake news que a Raquel trouxe, a primeira é que nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos. A outra fake news é que a natureza é uma ameaça. Não. Ela é nossa parceira e essas 4 crianças mostraram isso. Então, nós precisamos pacificar. Nós precisamos pacificar a nossa relação com a natureza.
Nós precisamos trazer as nossas crianças no contexto urbano para colocar o coração no ritmo da terra. Porque somente a partir dessa construção que esses servidores do SEMASA fazem, de conscientização do que é a natureza, e meio ambiente, na verdade, ele se refere àquilo que nós usamos como recurso. O rio não é um recurso, o rio é uma entidade. Os nossos ancestrais, quando o Tietê e o Tamanduá enchiam, eles sabiam que era o momento de se afastar das margens. E eles construíam cestos chamados samburá, onde eram colocados nesses leitos da cheia para depois colher o peixe. Então, eles sabiam aproveitar os movimentos das águas, o movimento das terras. Eles respeitavam as abelhas, tão pequenas e tão importantes para o nosso meio ambiente. Como eles respeitavam o urubu, que é um povo que recicla tudo que não serve mais e devolve para a terra. Então, nós temos que entender cada uma dessas pessoas, desses povos, desses animais, como um contexto só. Nós, povos indígenas, nós não defendemos a natureza. Nós somos a natureza. E, sendo a natureza, nós defendemos a vida. E a vida em toda a sua manifestação. Desde a pequenina abelha até a onça. Eu preciso dizer que no site do SEMASA eu aprendi muito sobre o que é a Mata Atlântica. E que lá em Paranapiacaba nós temos a nascente do rio Tamanduateí. E que tudo isso faz parte do que é Santo André. Ele é muito além dos Guaianá Muiramume. Eu levei muito tempo para pacificar a ideia de que a ferrovia tinha destruído as nossas terras ancestrais. Mas não é possível pensar hoje o nosso modo de vida sem a ferrovia, que nos leva num custo baixo para o trabalho, para casa, para o passeio. Então, é preciso pensar o nosso modo de vida, e não de maneira distante, mas na quantidade de produto industrializado que você põe na geladeira, na quantidade de lixo que você descarta na natureza, na qualidade desse descarte que os técnicos, que os gestores do SEMASA insistem tanto em fazer essa reciclagem inteligente. E é preciso que o poder público invista nessas ações, porque precisamos deixar a natureza para essas crianças que estão aqui, para as nossas crianças, de uma maneira melhor, com maior qualidade de vida do que aquelas que nós recebemos. Então, hoje, se discute a questão do marco temporal. Minha avó nasceu em 1910 e foi batizada na Capela do Pilar. E ela morreu em 1999, aqui em Santo André. Ela nunca saiu da sua terra ancestral. E eu fiquei muito feliz de saber que nós temos aqui um representante indígena dentro do SEMASA, porque o Iandé Vaeté é um movimento que se constrói a partir desta afirmação de que nós não somos povos do passado. Que nós, povos indígenas, vivemos nas cidades, vivemos nos campos, vivemos na Amazônia, sim, mas também estamos em São Paulo. E fazemos parte desta construção de sociedade do qual o meu avô, Tibiriçá, foi um visionário. Então, o que eu trago aqui é esperança. Esperança de que é possível, sim, viver na natureza. Esperança de que é possível, sim, parar este modo de vida que está desequilibrando a nossa Mãe Terra, que levou 15 bilhões de anos para chegar no equilíbrio que ela tem hoje, e nós não sabemos em quanto tempo ela vai aguentar ainda essa agressão. Eu estou falando na decisão de trocar um piso que é feito de argila.
Eu estou falando na decisão de se alimentar de um alimento que foi processado e industrializado. Faz parte da nossa vida, faz, mas é possível e é preciso parar. O ambiente, o meio ambiente, que é aquele que nos serve, ele precisa se pacificar com a sua relação com a natureza, para que nós também possamos nos pacificar. Ailton Krenak diz que quando os povos indígenas estavam aqui, antes da invasão, nós trabalhávamos 6 horas por dia, e o resto do dia nós podíamos cantar, dançar e celebrar. Então, eu convido a pensar numa maneira, num modo de viver, investir nessa qualidade de vida, porque nós estamos adoecendo e a pandemia foi um recado da natureza. Parem de destruir a nossa mãe. Vamos começar a apoiar as ações que nos permitem preservar a natureza para as próximas gerações. E eu queria convidar o secretário do Meio Ambiente para pensar no etnoturismo em Paranapiacaba. Lá nós temos o Caminho do Peabiru e nós temos comunidades indígenas aqui que podem contar essa história e a gente celebrar a nossa raiz indígena, a nossa raiz imigrante, a nossa raiz migrante, e que a gente pode pacificar a ideia de que podemos, sim, viver todos em harmonia, entre todos os povos, e com a Mãe Natureza. Auê, Yandecoere, saldo a todos, todas e todes, e peço a Yandetsam, Maragatu e Yandecoere, que a Grande Mãe abençoe a todos vocês. Aueté! Esta casa também agradece a presença da senhora Eliane Lima, representando neste ato, o excelentíssimo senhor Teonílio Barba, deputado estadual, e justifica a sua ausência e também cumprimenta pelo evento o doutor Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas. E ouviremos agora o pronunciamento do secretário de Meio Ambiente, representando neste ato o excelentíssimo senhor Paulo Serra, prefeito do município de Santo André. Convido Fábio Picarelli a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Uma noite muito especial. Estou aqui hoje com alegria, com entusiasmo, com emoção, representando o nosso prefeito Paulo Serra, que manda uma grande saudação a todos os presentes. O prefeito Paulo Serra que tem feito um trabalho reconhecido pela população de Santo André. A gente tem orgulho de participar de uma gestão que tem recebido avaliações e premiações de todo o tipo e principalmente no questão da sustentabilidade. Essa semana mesmo, o prefeito Paulo Serra recebeu um prêmio de primeiro lugar em sustentabilidade, o que nos causa muita admiração e muito orgulho. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da mesa, Wagner Lima, caríssimo Edil, pessoa que conheci hoje, mas que já nutro uma admiração muito grande pelo carinho, pelo carisma que detém. Obrigado por toda a gentileza e cortesia. Quero cumprimentar também a Raquel, querida amiga, pessoa que também aprendi a admirar. Raquel, a gente pode, nós aqui, entre nós podemos ter várias diferenças, mas é interessante que todos aqui nós nos respeitamos e quando os assuntos convergem para algo importante para a nossa cidade, eu tenho certeza que de vocês, tanto de você como também da Silvia, que fez um discurso maravilhoso aqui, do próprio Mário Matiello, tenho certeza que quando os assuntos importantes vêm à baila,
nós nos unimos e defendemos Santo André. E é isso que a gente sente no dia a dia. Um dia a dia que eu diria, senhores, que é um dia a dia de orgulho, né? Se eu fosse definir a questão ambiental do ponto de vista de alguém que nasceu e viveu até os 53 anos de idade aqui em Santo André, o que eu posso dizer hoje é que eu tenho muito orgulho de ser dessa cidade, mas muito orgulho. E muito disso vem em virtude de todo esse trabalho que foi feito do ponto de vista ambiental, Virgílio, você que é colega como eu, advogado, e que resultou numa das cidades mais admiradas do ponto de vista da sustentabilidade. Sustentabilidade, senhores, que aqui em Santo André nós não vivemos só no discurso, como a gente vê aí em outros lugares, né? Se fala de sustentabilidade, meio ambiente, da boca para fora. Aqui não. Aqui em Santo André nós vivemos o meio ambiente no dia a dia, sustentabilidade no dia a dia. Eu estava lembrando aqui, olhando a plateia, e eu reconheci a Edna Cavalcante, que está ali, a quem eu peço uma salva de palmas. Talvez eu e a Edna não tenhamos a mesma ideologia política, mas tanto eu como ela como funcionária do Parque Celso Daniel, hoje, às 7h30 da manhã, também está a Sueli, né? Que está aqui também. 7h30 da manhã nós estávamos no parque, né? Ela trabalhando, eu também trabalhando, e também aproveitando para cuidar um pouco da saúde, né, Edna? E aí eu vi, assisti com quanto carinho, quanta devoção uma pessoa como a Edna se dedica a fazer a sua parte, né? A parte que lhe cabe. Ela é moradora de Paranapiacaba, né? E a gente pode dizer com absoluta certeza que é uma pessoa que vive a questão ambiental no seu dia a dia, no dia a dia da nossa cidade. Uma cidade que tirou o estado de São Paulo da crise hídrica que nós tivemos, o Virgílio sabe disso. Se não me engano, em 2008, né? 2007, nós tivemos uma terrível crise hídrica, 2013, no estado de São Paulo, e foi do braço do Rio Grande, formado pelo Parque Nascentes, cuidado pelo Ingo, cuidado pelo Leandro, né? Fiscalizado por todos eles, fiscalizado pelo Paulinho também, eles que cuidam das unidades de conservação da cidade, foi de lá, do braço do Rio Grande, que o governador Alckmin, à época, tirou água limpa para abastecer os outros reservatórios que estavam em colapso, como o do Cantareira. Se falava do tal volume morto, né? Que a gente ouvia toda hora, tirar água do volume morto. Então, assim, a questão ambiental de Santo André e a sua importância, a sua relevância é indiscutível, né? Só por aí a gente já consegue visualizar e comprovar que todo o esforço daqueles nossos antepassados em manter a tal da macrozona de proteção ambiental valeu a pena, né? Porque nós somos produtores, com muito orgulho, de água abundante e de oxigênio, com um maciço florestal de 84 km², né? Que é algo assim inacreditável, 62% da cidade de áreas preservadas, 5 unidades de conservação, 11 parques municipais, né? A Eliane, que foi homenageada hoje também, merece aqui uma salva de palmas, nós, porque foi através da equipe da Eliane, né, que os parques municipais receberam o devido reconhecimento. Foi o trabalho dela, da equipe dela, né, e de toda uma estratégia utilizada dentro do governo atual para que nós conseguíssemos atingir um nível de excelência na qualidade dos parques. E a gente pode ter orgulho também que cada um dos moradores de Santo André tem, perto da sua casa, um parque municipal, uma área verde preservada. Porque nós temos 11 parques distribuídos geometricamente na cidade, de tal sorte que cada um possa fazer um passeio matinal ou no final da tarde dentro de uma área verde.
Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente. Muito orgulho de, em cada parque desse, a gente ter um pet park. Que o nosso animalzinho, o nosso pet, possa também, junto conosco, ter momentos de lazer, de descontração. Né? Tenho muito orgulho também de ter o Moeda Pet, o Moeda Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos à população mais vulnerável, por alimentos e ração animal para gatos e cachorros, para todos os tutores e para todos os protetores dos nossos animaizinhos. Tenho orgulho de poder administrar a Vila de Paranapiacaba, que vocês, servidores, sabem exatamente o que significava antes Paranapiacaba. Quando se falava em castigar alguém dentro do serviço público, se mandava para lá. E hoje eu tenho absoluta certeza, tem muita gente querendo trabalhar em Paranapiacaba, porque se transformou em um lugar agradável, porque se transformou num lugar em plena recuperação, né, em que nós agora vamos entregar no próximo dia 22 o primeiro campo com medidas oficiais do Brasil. Aproveitar aqui e convidar a todos vocês, né, no próximo dia 22 de julho, abertura do Festival de Inverno, nós entregaremos o restauro do campo de futebol, né, que foi o primeiro com medidas oficiais do Brasil, que é o país do futebol. Então, tudo isso somado, gente, acho que dos homenageados aqui, um que mereceria estar aí também, com todo respeito, é o Paulo Borges, né? Porque com uma equipe minúscula, ele consegue fazer uma fiscalização de uma área imensa, praticamente sem recursos, né? Mas cada um de vocês aqui que eu vejo dos homenageados, e aí aproveito agora para ir finalizando, falando de vocês homenageados, né? Eu olhando para cada um de vocês, eu vejo os serviços ambientais na sua plenitude sendo realizado aqui em Santo André. O Ingo e o Leandro nas unidades de conservação, Eliane nos parques municipais, Edilene no Parque Escola, que é um equipamento da educação, que dá exemplo, assim como Sabina, né? Dá exemplo para as nossas crianças. Né? Hoje eu vejo aqui que a gente tem bastante criança no auditório, algumas já estão dormindo, outros estão no joguinho, mas eu espero que alguma coisa elas aproveitem, né? Do que a gente está falando, de que os integrantes da mesa falaram aqui de grande importância, né? A Iriane, a Fernanda, né, com a questão da gestão ambiental da cidade, com a responsabilidade de fiscalizar os novos empreendimentos, o barulho da cidade, né? E a gente sabe o quanto elas se esforçam numa equipe enxuta também, assim como a da Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Elaine e a Priscila, que trabalham na GEMA, né, na Gerência de Educação Ambiental, que poucas cidades têm e valorizam, né? E a gente tem essa dádiva, esse privilégio de ter educação ambiental nas escolas da nossa cidade. São 40 mil alunos, né, na rede municipal, e a gente pode passar alguma coisa para eles, para esse serviço continuar. E não podia deixar de cumprimentar aqui o Ed, né, que faz uma gestão junto com a Jan maravilhosa do Semasa, né, e que cuida de tudo isso orquestrado, e que também dá uma atenção especial para a questão do lixo, né, que já recebeu vários prêmios, e que é motivo de orgulho também, e visitação de vários integrantes de outros estados que vêm aqui em Santo André aprender como é que se trata um lixo de uma forma correta, né, que é feito pelo Semasa e a sua equipe. Então, pessoal, tudo isso somado, eu repito, é motivo de muita alegria para a nossa gestão, é motivo de muita alegria para mim, particularmente, que sou nascido aqui. Não sou um ativista ambiental, eu sou advogado há 30 anos, moro e nasci aqui na cidade de Santo André. Aproveito que a Joyce Silo está representando aqui o presidente Leonardo Domenichelli, né, para mandar um abraço aos advogados da minha cidade. Para vocês terem uma ideia, somos em 7 mil advogados na cidade de Santo André. Tem mais advogados do que muita cidade por aí, né, Virgílio? Tem menos de 7 mil habitantes. Então, eu queria mandar um abraço ao presidente Leonardo, mandar um abraço a cada um de vocês, agradecer a presença, e tenham fé, presidente,
e demais componentes da mesa, de que a Secretaria do Meio Ambiente vai fazer de tudo para continuar esse trabalho que os nossos ancestrais fizeram, e assim que a gente concluir o nosso serviço desse primeiro mandato, esse trabalho do primeiro mandato, tenho certeza que a gente vai poder olhar para trás e verificar uma série de realizações em prol do meio ambiente da minha cidade. É para isso que eu trabalho todos os dias, tá bom? Muito obrigado a todos e parabéns aos homenageados. E antes do encerramento desta sessão solene, teremos a execução protocolar do hino da cidade de Santo André. E mais uma vez pedimos ao público presente para que se mantenha em posição de respeito. Figuras de heróis bandeirantes, Isabel, o cacique e o Renon, constituíram os troncos gigantes das famílias paulistas de Escom. Salve, salve, Dom Andrense, gigantesco viveiro industrial, teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Se tu fosse no início um castigo, hoje és bênção do céu sobre nós. Santo André, o teu nome bendigo, reserva dos nossos avós. Salve, salve, Dom Andrense, gigantesco viveiro industrial, teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Eia, pois, a caminho da glória, Santo André, do herói quinhentista, tu serás para sempre na história, marco zero da história paulista. Salve, salve, Dom Andrense, gigantesco viveiro industrial, teu formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. E neste momento, o presidente da mesa, vereador Wagner Lima, fará seus agradecimentos finais e então o encerramento desta sessão solene. Vamos quebrar o protocolo aí, Mário. Não está funcionando? Dá para ouvir? Nossa, presidente. Mário quer. O certificado que vocês receberam de participação é um agradecimento do nosso presidente da mesa, o Wagner Lima, vereador, mas vocês receberão também um diploma de honra ao mérito assinado também pelo presidente e também pelo vereador Wagner Lima com o brasão da Câmara. Eu vou entregar isso para vocês posteriormente, tá bom? Era só esse aviso. Valeu, Mário. Mais uma vez, quero agradecer a Raquel, a Silvia, não vou falar o sobrenome, que tá difícil, hein? Muiramomi.
Vou treinar, na próxima vez a gente vai aprender, né, Fábio? Secretário, quero agradecer a presença aí, agradecer o Mário. Quase que eu fiz uma federação entre o Mário e a Raquel logo no começo. Quero cumprimentar aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, Antônio Padre, que está ali presente. Quero aqui dizer que é um prazer muito grande, né, entregar esse certificado para cada um de vocês e dizer que Santo André está muito bem representado, com quadro de profissionais que nem vocês, servidores que nem vocês, né, muito qualificados, tanto no SEMASA como na Secretaria de Meio Ambiente, né, que parece que são os dois. Dizer que, para mim, é um prazer muito grande participar de uma sessão solene que nem essa. Às vezes a gente brinca, fica meio nervoso, porque eu fiquei 28 anos dentro de uma fábrica, né? Sou metalúrgico, trabalhador na Volkswagen há 28 anos, é o primeiro mandato meu, mesmo que a gente esteja na cidade, para a gente estar conhecendo todos, né, todas as secretarias, os servidores, né? Vai um tempo ainda, e ainda viemos num momento difícil de pandemia, mas eu só tenho gratidão mesmo por aprender, né? Para mim foi uma honra, né, ter a Silvia aqui também, falando um pouco, né, da história, Raquel, Fábio e Mário. Então, agradeço de coração a cada um de vocês, cumprimento todos os funcionários também que tiveram até agora com a gente, né? Então, o protocolo aqui tem que falar o horário, são 20 horas e 55 minutos, né? Com a presença de todos e todas e todos, né? Declaro encerrada a presença à sessão solene. Obrigado.